Amém. Amém? 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9, a gente está na quarta divisão dessa carta, né, que começou no capítulo 8, que nós começamos na semana passada, né, que tratou do tema sobre comer carne ou não, consagrada a ídolos. Se era pecado ou não, se o crente poderia ou não comer essa carne que era sacrificada a ídolos. Nós vimos que os animais, eles eram consagrados aos falsos deuses, né? Aos ídolos. E esses animais, a gente viu semana passada, né? Só recapitulando, e esses animais que eram consagrados a essa divindade, uma parte dela era queimada e oferecida a essa divindade. Outra parte desse animal que era entregue para sacrificar a essa divindade poderia ser consumida ali no templo. Outra parte desse animal, o adorador que levou poderia levar para casa, e outra parte desse animal poderia ser doada ao açougue da época, né, ou ao mercado da época. E a gente viu semana passada que com isso era muito difícil que alguém que morasse na cidade de Corinto não comesse, né, uma carne sacrificada a ídolos. Ou poderia comer na casa de um amigo pagão, ou então comprar essa carne no mercado sem saber se havia sido consagrada ou não, né? E essa carne às vezes era consagrada e o irmão ali comia. Então por isso que levantou essa questão na igreja de Corinto, né? Se o crente poderia comer ou não. A gente viu semana passada aí, a gente viu que tinha dois grupos, né? Divisão de dois grupos. O grupo chamado de irmãos fracos. Esses irmãos fracos eram chamados assim porque tinham uma consciência um pouco mais sensível. Eram irmãos que antes adoravam falsos deuses, eram irmãos que antes, né, ofereciam sacrifício, né, a vários deuses, né? E aí, depois de convertidos, esses irmãos não queriam comer carne com medo de praticar idolatria, uma vez que essa carne poderia ter sido sacrificada a ídolos. Esses irmãos eram chamados de irmãos fracos. E esses irmãos fracos, então, julgavam os irmãos chamados fortes. Por quê? Os fortes tinham uma consciência seguinte: olha, Deus é um só. Só existe um Deus, criador dos céus e da terra, né? O ídolo nada é, né? Então eu posso comer daquilo que Deus criou, que não vai afetar em nada a minha relação com Deus, o meu relacionamento com Deus, porque Deus criou todas as coisas, inclusive criou esse animal aí que foi consagrado aí a esse ídolo. Então, de um lado, tinha nessa cidade, tinha os irmãos chamados fracos, que julgavam e condenavam os fortes, chamavam os fortes de liberais, chamavam os fortes de libertinos, né, que não procuravam andar em santidade, e os fortes zombavam os fracos, né, porque olha, esses fracos aí, que consciência que eles têm, né, não come carne, o ídolo nada é, pode comer, que não tem nada disso. Então, o conteúdo do capítulo 8, do capítulo 9 e do capítulo 10 é esse, né, carne sacrificada a ídolos. Pode ou não pode? E aí a gente viu semana passada ainda que Paulo coloca 4 princípios para tratar esse assunto. 4 princípios. O primeiro princípio que a gente viu semana passada é que o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. A gente viu que Paulo tratou isso. O segundo princípio que nós vimos que Paulo tratou no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 13, foi que os ídolos nada são nesse mundo, só existe um Deus e um só Senhor. O terceiro princípio que nós vimos semana passada, que Paulo tratou no capítulo 8, foi que a comida não nos torna mais agradáveis a Deus, nem de um jeito nem de outro, né? Se eu comer ou deixar de comer determinado alimento, não vai interferir na minha relação com Deus, né? Diferente dos que achavam os chamados fracos. E o quarto princípio que nós vemos, que é que a liberdade cristã deve ser controlada pelo amor. E aqui no capítulo 9 que nós chegamos hoje, aí, a gente vai ver Paulo colocar o exemplo dele, né, de alguém que abre mão dos seus direitos por amor aos outros, de alguém que abre mão, né, dos direitos por amor ao Evangelho. Ele vai falar da renúncia que ele fez dos seus direitos por amor ao Evangelho, querendo dar o exemplo para essa igreja de Corinto, mais especificamente dar o exemplo para os fortes. Porque que os fortes faziam, como nós vimos, zombavam dos fracos.
não considerava os fracos. Então a gente vai ver isso aqui no capítulo 9, a gente vai até o verso 14 hoje. Mas olha lá, o versículo 1. No versículo 1 e versículo 2, a gente vai ver Paulo apresentar aqui as evidências do seu apostolado. Versículo 1 fala assim, ó: não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor, não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Versículo 2, ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Essas perguntas que Paulo faz aqui é aquelas chamadas, capítulo 9, versículo 1. Isso, 1 Coríntios. Isso, achou? Essas perguntas que Paulo coloca aqui, a gente percebe que são perguntas retóricas, né? Já se sabe a resposta. Paulo quer fazer com que esses irmãos reflitam, né, nessas declarações aqui que são feitas através de perguntas, e ele espera que a resposta seja positiva. O apóstolo Paulo fala assim, ó: não sou livre? Primeira pergunta, não sou livre? Essa pergunta que ele faz, que não sou livre, está ligado diretamente ao último versículo do capítulo 8. Antigamente, nós sabemos que não tinha a divisão que tem hoje de capítulo, versículo, essas questões, não tinha, era tudo direto. E se a gente for ler direto, olha como que fica a frase. Eu vou ler o último versículo do capítulo 8 e esse início do capítulo 9 aí, para a gente entender. Ficaria assim, ó, versículo 13 do capítulo 8. Portanto, se aquilo que eu como leva meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Aí o capítulo 9, versículo 1. Não sou eu livre? Olha como que faz mais sentido, né? Lendo dessa forma. O que Paulo está querendo falar? Olha, eu tenho liberdade, né, para não comer carne se eu entender que isso vai escandalizar meu irmão. Né? Eu sou livre em Cristo. Né? Sendo livre em Cristo, eu utilizo a minha liberdade como acho que deve, como acho que devo. Então, se eu posso comer, mas eu sou livre. Se eu não quiser comer, uma vez que isso pode escandalizar meu irmão, eu não vou comer, porque eu sou homem livre. Então, a primeira pergunta que o apóstolo Paulo faz: não sou eu livre? Sim, o apóstolo Paulo é livre em Cristo. A segunda pergunta aí, ó, no versículo 1 ainda: não sou apóstolo? Eu falei que do versículo 1 ao versículo 2, ele vai colocar ali, né, sobre o seu apostolado. Ele fala: não sou apóstolo. A palavra apóstolo significa mensageiro, literalmente mensageiro, ou alguém enviado com ordens. Né? E essa palavra apóstolo, ela é usada para descrever no mínimo aí, duas categorias de pessoas. A primeira categoria é para descrever a categoria ali dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos de Jesus. A segunda categoria que a gente encontra para essa palavra fala de pessoas que elas são enviadas por alguma igreja para cumprir uma determinada missão. Também são chamados de apóstolos. Então, os discípulos de Jesus, eles foram chamados de apóstolos, mas pessoas também que são enviados, né, com determinada missão para alguma igreja, também é chamado de apóstolo. A gente vê o caso de Barnabé, a gente vê o caso de Silas, a gente vê o caso de Epafrodito. Epafrodito foi um irmão que foi enviado pela igreja de Filipos para entregar uma oferta para o apóstolo Paulo quando ele estava preso. E lá no capítulo 4, vai falar que esse Epafrodito, ele era mensageiro, e a palavra ali no original é apóstolo. Olha só que interessante. Então também, né, essa palavra, né, é utilizada para esse grupo de pessoas que são enviadas, né, para entregar uma determinada mensagem, para cumprir ordens. Só que o sentido que o apóstolo Paulo pergunta, e não só apóstolo, é o sentido dos 12, né? Ele está falando que ele é apóstolo junto com os 12, ou ele está na mesma categoria dos 12. Então, são os 12 mais o apóstolo Paulo. Por quê? Tinha algumas condições, a Bíblia nos mostra, para ser considerado apóstolo, esse apóstolo dessa categoria. A primeira condição era ter sido discípulo de Jesus durante seu ministério terreno. Isso está em Atos. A segunda condição era ter sido testemunho ocular da ressurreição de Jesus, né? Ter visto Jesus ressurreto ali. E a terceira condição era ter sido chamado e comissionado diretamente com Jesus, por Jesus. Isso está em Atos capítulo 1, lá no versículo 21, essas condições. E Paulo se encaixa nessas condições.
Por isso que ele pergunta, não sou apóstolo? E a pergunta como é retórica? Sim, ele é apóstolo. A sequência responde pra gente aí, ó. Ele fala aí, ó, não sou apóstolo? Versículo 1 ainda. Não vi Jesus como Senhor? Olha uma condição, né? Dada lá em Atos. Sim, né? Cristo apareceu para Paulo, né? Na estrada de Damasco ali, Cristo apareceu para Paulo e o comissionou aos gentios ali, né? Ele não foi discípulo de Jesus no ministério terreno, por isso que ele fala que ele é um apóstolo fora do tempo, né? Paulo, ele usa essa expressão, mas mesmo assim, apesar disso, ele foi testemunho ocular da ressurreição de Cristo. Como que ele foi? Se ele não esteve com Jesus no seu ministério terreno? Porque ele viu Jesus, né, ali no caminho de Damasco. Jesus apareceu para ele, né? Paulo não teve uma visão, né? É diferente, né? João, por exemplo, quando ele vai escrever Apocalipse, ele teve uma visão. Se tivéssemos ao lado de João, quando ele escreveu Apocalipse, a gente não ia ver nada, porque ele teve uma visão. Agora Paulo não, né? Jesus apareceu para o apóstolo Paulo, né? Teve uma luz e ele viu Jesus ali. Então, teve uma aparição. Então, ele é testemunha ocular da ressurreição de Cristo. E ele fala isso lá em Atos. E ele foi comissionado diretamente por Cristo nessa estrada, nessa aparição. Então, por isso que ele é considerado apóstolo também, junto com os 12. E aí, as próximas perguntas, elas vão nessa mesma linha, né, de querer estabelecer o apostolado dele. Né, como eu falei, o versículo 1, versículo 2, ele vai querer estabelecer o seu apostolado. Versículo 1 ainda, ele fala, né, não vi Jesus como Senhor? A continuação, não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ou seja, a própria existência daquela igreja, né, autentica, né, ou é uma evidência do seu apostolado. Porque Paulo, ele foi a Corinto comissionado e coloca o fundamento da igreja ali, onde Cristo ainda não havia sido pregado. Foi Paulo que fundou essa igreja. Então Paulo vai lá, prega o evangelho, planta a igreja ali, proclama, que Cristo, é o Senhor, é o nosso Salvador. Ou seja, eles só estão ali porque Paulo foi lá, foi o instrumento do Senhor para fundar uma igreja ali. E aí a conclusão do versículo 2. Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês. Como eu falei, Paulo aqui ele está preocupado em estabelecer o seu apostolado, porque na igreja havia alguns que questionavam a autoridade do apóstolo Paulo como apóstolo. Havia alguns da igreja ali que criticavam o apóstolo Paulo, questionavam se de fato ele era apóstolo de Jesus. Então, havia uma rejeição ao apóstolo Paulo, tanto havia que no capítulo 4 nós vimos, uns falavam que era de Apolo, outros falavam que era de Pedro, então havia essa rejeição ao apóstolo Paulo, nessa igreja. Por isso que, embora só aqui no capítulo 9 ele esteja tão desejoso em estabelecer o seu apostolado, durante a carta a gente viu algumas insinuações do apóstolo Paulo nesse sentido. Tipo assim, dele querer falar que ele é apóstolo de fato, que ele foi chamado por Jesus. No início da carta, no capítulo 1, do versículo 1, o apóstolo Paulo ele se apresenta falando, olha, Paulo chamado para ser apóstolo de Jesus pela vontade de Deus. Isso lá no capítulo 1. Ou seja, olha a preocupação do apóstolo Paulo, olha, de fato, eu sou apóstolo de Jesus. Lá no capítulo 4, no versículo 15, ele fala assim, olha, embora possam ter 10 mil tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Então o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Olha, embora outros venham duvidar do meu apostolado, vocês não podem ter a mesma dúvida. Porque a existência de vocês é por causa de mim, nesse sentido, vocês são fruto, do meu trabalho aqui. Eu preguei, eu plantei a igreja. Outros podem ter dúvidas, mas vocês não. É nessa linha que o apóstolo Paulo, ele vai. Porque aí, versículo 2 ainda, ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês. Aí ele fala, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Olha que interessante que o apóstolo Paulo fala, Aqui ele pega o selo que indica propriedade, ou autenticação e aplica ao relacionamento dele com os coríntios, Então aqui ele está, até aqui, ele está estabelecendo o seu apostolado,
né, ele está estabelecendo aqui o seu apostolado para pegar os coríntios mais lá na frente. O que ele fala? No versículo 2, ele quer estabelecer o seu apostolado para pegar os coríntios lá na frente. Por quê? Quem é apóstolo tem alguns direitos. Quem é apóstolo tem alguns direitos. E ele vai falar lá na frente que, mesmo tendo direitos, ele vai abrir mão desses direitos por amor aos irmãos. Então, o que ele está fazendo? Ele está aqui falando do seu apostolado, o porquê ele é apóstolo de fato, para pegar essa igreja na frente. Lá na frente vai falar, olha, eu sou apóstolo, eu tenho alguns direitos, mas mesmo tendo alguns direitos, eu vou abrir mão desses direitos, a gente vai entender isso. Eu vou abrir mão desses direitos por amor ao que eu tenho aos meus irmãos, por amor que eu tenho ao Evangelho, né? Por amor que eu tenho a Cristo. Amém, meus irmãos, até aqui? Então ele estabelece o seu apostolado, e aí, a partir do versículo 3 aí, ele vai falar dos seus direitos que ele tem como apóstolo. Pode falar. Mas eu tiro uma dúvida aqui. Você não acha uma mudança muito radical, não? Que capítulo 8 você explicou semana passada, né, sobre essa questão de oferecer sacrifício a ídolos. Aí na primeira parte do versículo, do capítulo 9, aí ele explica, né, você falou que tá ligado um ao outro, só que na segunda parte já muda para o apostolado. Qual que não sei se você chegou a... Eu fiquei meio em dúvida, qual é o sentido do contexto histórico mesmo? Daquilo, ele vem num raciocínio sobre a questão de oferecer sacrifício, se pode comer ou não, e a gente chegou numa conclusão. Aí a segunda parte, a primeira parte do versículo fala, é uma continuação do capítulo 8, dentro da exegese aqui, e a segunda parte ele muda totalmente. Não sou apóstolo, porque ele sabe o porquê desse raciocínio assim um pouco... Exatamente. Porque eu falei no início, a pergunta dele é boa, que no capítulo 8, 9 e 10, ele vai tratar dessa questão, de não comer comida sacrificada a ídolos. Aí, no capítulo 9, ele começa raciocínio falando, olha, eu sou apóstolo, né? Começa a falar para que, de alguma forma, né, ele autentique o seu apostolado. Mas por que ele fala isso? A gente vai começar a entender. Porque o apóstolo, ele tem alguns direitos. Ele tem alguns direitos. E a gente vai entender, a sua pergunta vai ser sanada, que lá no final até o final desse estudo aqui, ele vai falar que mesmo ele tendo os direitos, ele abre mão desses direitos por amor ao próximo. Então, ele como apóstolo, ele tem direitos. Mas ele vai abrir mão desses direitos por amor ao próximo. O porquê que tem a ver? No capítulo 8, ele fala de comida sacrificada a ídolos. Ele vai e critica os fortes. Fala assim, olha, vocês não podem deixar de comer carne, não? Por amor aos irmãos, não? Vocês que são fortes, né, considerem os irmãos de consciência fraca. Ou seja, por amor ao próximo, você se abstém de algo, né, para que o seu irmão não se escandalize ou não seja pedra de tropeço. E a gente vai ver aqui que ele é apóstolo, ele tem direito a algumas coisas como apóstolos, mas ele abre mão desses direitos por amor aos irmãos. Assim como aquele que tem essa consciência forte, que o ídolo nada é, e come carne e sabe que não vai afetar, ele deve abrir mão. Assim também o apóstolo Paulo, ele fala, olha, a gente vai entender, a gente vai por que ele abre mão, a gente vai ver, porque ele abre mão dos seus direitos aqui. Ele vai abrir mão e falar assim, olha, por amor a vocês eu abro mão. Conseguiu mais ou menos? Dessa ligação? E aí, ó, e aos direitos que ele vai começar a falar aí no versículo 3. Versículo 3, capítulo 9. Essa é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Então tinha muita gente na igreja de Corinto que estava julgando o apóstolo Paulo, não reconhecendo a autoridade do apóstolo Paulo, falando, né, falando de Apolo, né, em detrimento de Paulo, que os outros eram, né, mas Paulo não era. Então, não consideravam, aqui julgavam Paulo e não consideravam Paulo como verdadeiro apóstolo. Por quê? Porque falavam que Paulo, a gente vai entender o porquê, falavam que Paulo estava ali por causa de dinheiro. Falavam que Paulo era uma espécie de mercenário. Falavam que Paulo pregava, né, plantava a igreja, porque ele tinha interesses pessoais, né, queria dinheiro. Falavam isso. Por que eles falavam? A gente vai entender por que a gente tem a certeza que eles falavam isso. Então, julgava o apóstolo Paulo de qual maneira? Paulo é mercenário. Paulo está aqui por causa de dinheiro. Paulo está plantando igreja aqui, mas ele pensa nele mesmo. Então, qual que é a defesa do apóstolo Paulo nessa questão do julgamento deles? Aí olha o versículo 4. Não temos nós o direito de comer e beber? Ou seja, ele é apóstolo Paulo. Ele é apóstolo de Jesus, né? Ele foi enviado, né, para Corinto, né? Ele pregou o evangelho, né?
E a igreja de Corinto é fruto do seu trabalho, como ele falou. Com isso, será que ele não tem direito de comer e beber às custas daquela igreja? É como se o apóstolo Paulo estivesse falando assim, olha, eu fui até vocês, preguei essa mensagem, plantei essa igreja aí, será que eu não tenho direito de comer e beber às custas de vocês? Será que eu não tenho direito, uma vez que eu sou apóstolo, uma vez que eu fundei a igreja, trouxe a mensagem de salvação para vocês, será que eu não tenho direito de ser sustentado por vocês? Eu disse que essas perguntas elas são retóricas, né? Já se sabe a resposta, mas ele está falando a fim de que eles reflitam sobre isso. Será que não tem direito? Pensando nessa visão. O apóstolo Paulo plantou a igreja. Será que não tem direito de beber e comer? Né? Olha a segunda pergunta. Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor? E Pedro, é que é interessante, vários obreiros, né? Pedro, né? Outros obreiros, né? Outros líderes daquela igreja, iam para a cidade de Corinto, pregava ali na cidade, além desse pregador ser sustentado, quando levava a esposa, a família toda era sustentada pela igreja. Por isso que Paulo fala, olha, não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor. E Pedro ia com a esposa e a igreja sustentava. Pedro sustentava a esposa, só do apóstolo Paulo que eles estavam reclamando. Só do apóstolo Paulo que eles estavam achando ruim, né? E ele menciona aí também, né, os irmãos do Senhor, né? Aí, ó. Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, né, como fazem os outros apóstolos. Perceba, os outros apóstolos faziam isso, eram sustentados pela igreja. Os irmãos do Senhor e Pedro, né, a gente sabe pela Bíblia que Jesus, né, teve 4 irmãos aí, né? Que era Tiago, José, Simão e Judas, né? Dos 4, 2 viraram apóstolos, né? Que foi Tiago, que escreveu Tiago, né? E Judas, que escreveu a carta que nós conhecemos de Judas. Mas o ponto aqui é o seguinte, todos os líderes, né, com suas famílias, eles comiam e bebiam e eram sustentados, né, às custas das igrejas que eram beneficiadas, né, pela pregação do evangelho. Só o apóstolo Paulo que não. Só o apóstolo Paulo aqui que não. Será, ele pega e fala, será que eu não posso também, como os outros, levar minha esposa, se no caso ele tivesse? Levar minha família? Porque a família dos outros estão sendo sustentados, né? E eu, não. Então essa é a segunda pergunta. E olha a terceira pergunta aí, versículo 6. Ou será que apenas eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar para termos sustento? Em outras palavras, né, ele está falando que será que só eu e Barnabé temos que ter um trabalho secular para nos sustentar? Será que só eu e Barnabé temos que fazer, né, ter uma outra função, né, ter uma função secular junto com essa ministerial? Porque os outros não tinham, né? A gente sabe que Paulo era fazedor de tenda, né? Ele tinha essa função, né? Provavelmente, né, herdada aí do pai. Mas será que ele não tinha o direito de receber recursos da igreja para sobreviver? É isso que ele fala. Versículo 6. Ou será que apenas eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar para termos sustento? Ou seja, os outros apóstolos, eles focaram, né, na pregação do evangelho, e os outros apóstolos aí, né, Pedro, como ele citou, junto com a sua família, eram sustentados pela igreja. Aí Paulo fala, será que só eu e Barnabé a gente não pode? A gente tem que ter outro trabalho secular? Será que só eu e Barnabé a gente não pode receber esse benefício das igrejas, uma vez que eu prego, uma vez que, né, eu levei e trouxe a mensagem de salvação? Em outras palavras, era isso que ele estava querendo dizer. Então, com essas perguntas aqui, a gente vê que Paulo tem direito, primeiro, de receber dos coríntios suprimento das suas necessidades, ele tinha direito como apóstolo. A gente vê aí que ter esposa que também o acompanha no seu ministério, ele tinha esse direito, se ele quisesse, porque os outros tinham e eram sustentados, né? E terceiro aí, que não necessariamente precisa ter uma ocupação secular remunerada para suprir as suas necessidades, porque os outros não tinham e eram sustentados pela igreja. Só o apóstolo Paulo ele teve. Ele falou, não sou sustentado, parece que só eu e Barnabé, a gente não pode deixar de trabalhar, a gente tem que ter um trabalho. Então ele começa com essas 3 perguntas aí, né, que são retóricas, né? E aí agora Paulo, a partir do versículo 7 aí, para continuar se defendendo, né, ele vai trazer vários argumentos. Então ele vai trazer 3 argumentos
trazidos aí, né, tirados do bom senso, 3 argumentos tirados das escrituras e um argumento aí no princípio, né, ou baseado na reciprocidade. Para continuar defendendo essa questão de que ele pode receber, né, de que ele pode ser sustentado pela igreja, ele vai trazer 7 argumentos, 3 do senso comum, 3 tirados da escritura e 1 nesse princípio da reciprocidade. Ele quer falar, ele quer comprovar, olha, de fato, eu tenho o direito de receber ou ser sustentado. Olha o versículo 7. Quem serve como soldado às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Nenhum desses argumentos aqui é tirado das escrituras. Aqui, desses argumentos, dessas 3 perguntas aqui, não são perguntas tiradas do contexto religioso, né? Mas é um argumento tirado da vida, tirado do cotidiano, né? Pode falar. Cultural, né? Exatamente, cultural. E, tipo assim, não precisa ser crente para concordar com isso aqui, a gente vai ver. Porque, olha a primeira pergunta aí, ó. Quem serve como soldado às suas próprias custas? Ou seja, a pessoa que ela é convocada lá para uma guerra, por exemplo, ela não tem que levar as coisas, não tem que levar o armamento próprio, não. É dado para eles, não é verdade? Chega lá, né? Isso é com o exército, né? Ele chega lá e ele não tem que levar arma, ele não tem que providenciar, ele ganha isso, né? Ou seja, para trabalhar, ele ganha. Né? Quem serve como soldado às suas próprias custas, então ele ganha tudo isso. Olha a segunda pergunta aí, ó. Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou seja, se você tem um espaço ali, né, e planta uma vinha, e aí você não vai colher uma uva? Você não vai desfrutar daquilo que você plantou? É claro que vai, né? E o terceiro argumento aí, quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite, vai nessa mesma linha de argumentação, né? Porque a mensagem central aqui que o apóstolo quer trazer é a mesma, né? Que na vida cotidiana a pessoa espera ser sustentada pelo próprio trabalho, né? A pessoa espera isso, né? Assim como acontece com Paulo, ele esperava ser sustentado pelo produto do seu trabalho, né? E qual que era o produto do seu trabalho? Era a igreja, né? Eram os irmãos, né, que estavam ali, né, que foram alcançados tendo o apóstolo Paulo como instrumento do Senhor. Mas não estava assim. Paulo esperava isso. Como ele usou esses argumentos do senso comum, ele esperava também. Então, ele quer falar, olha, de fato, eu mereço ser sustentado. Por quê? Isso é de conhecimento geral. Aí ele usa esses 3 argumentos. Aí agora ele vai tirar outros argumentos das escrituras para continuar falando, olha, de fato, eu devo receber ou posso receber, né? Versículo 8. Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Ou seja, beleza, os argumentos, será que os argumentos que eu acabei de usar são somente humanos? Será que o que eu falei, né, não tem base assim na palavra de Deus? Será que são apenas argumentos humanos, né? Baseiam apenas na perspectiva humana? Seria como se o apóstolo Paulo estivesse falando assim, olha, eu falei, usei argumentos humanos e agora, né, vou ver o que Deus diz sobre isso, sobre receber, sobre ser sustentado por vocês, né? E aí ele vai usar uma passagem que está em Deuteronômio capítulo 25, versículo 4. A passagem diz o seguinte, lá, aí no versículo 9 aí, é a mesma coisa, né? Fala assim, né? Versículo 9. Pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando cereal. A lei proibia colocar mordaça no boi enquanto ele estivesse debulhando, né? Enquanto estivesse girando ali na pedra de mó. Né? É a mesma coisa. O que acontecia naquela época? A pedra de mó, né, ou a pedra de moinho, era uma pedra, né, que era fixa no solo, redonda, e uma outra pedra também redonda, um pouco menor, é colocada em cima dessa pedra. Né? E aí, amarravam um boi nessa pedra que ficava em cima, né? E jogava os cereais no espaço que ficava entre as duas pedras, era mais ou menos assim. Aí o boi ia andando, e na medida que o boi ia andando, a pedra que era móvel, que ficava em cima da pedra fixa, né, com espaço para ela ficar se mexendo, ia triturando ali os cereais, E aí os cereais tinham um caminho específico que ele ia caindo ali para, de fato, os judeus recolherem aquilo.
Só que o que eles faziam? Né? O judeu não estava querendo perder nada, e aí ele, ao invés de deixar para o boi comer, porque alguns caíam ali, né, outros caíam fora, aí o boi que caía fora, ele queria comer, lógico, né, evidentemente. Aí o que eles faziam? Colocavam mordaça no boi, para que o boi não comesse também os que caíssem no chão. Ou seja, não queria perder nada, queria aproveitar tudo. Por isso teve a lei. O que Moisés disse? Não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Né? O caso aqui é, olha, o boi está trabalhando, então ele pode comer do seu trabalho. Né? O significado é isso. Por isso que Paulo aplica aqui. Né? Além do Senhor ter um cuidado ali com os animais, mas olha a aplicação que Paulo faz com isso. Ou seja, ele usa um argumento da Escritura para falar, olha, o boi não coloca a mordaça, deixa o boi comer ali, né, do esforço do seu trabalho. Então esse é o primeiro argumento que ele tira das Escrituras. Assim como o boi ele pode comer ali, né, os grãos que caíam fora, né, aquele que trabalha também, ele pode comer, né, do seu trabalho, do esforço do seu trabalho. E aí, como Deus é Deus de detalhe, é isso realmente aí a pergunta que Paulo faz no versículo 9 aí, ó. Por acaso é com os bois que Deus está preocupado? Por quê? O significado, né, é que o trabalhador receba do seu trabalho. Né? O significado aqui é que o trabalhador ele coma do seu trabalho. Paulo pergunta, né, por acaso é com os bois que Deus está preocupado? Não é que Deus estava desconsiderando o animal, mas tem uma aplicação de fato aqui, né? Qual que é? Que o trabalhador ele coma do seu trabalho. O boi trabalhando ali, não coloca a mordaça nele. Assim como aquele que trabalha, né? Que ele coma do seu trabalho, que ele está ilustrando aqui, né, no caso dos bois, né, através dessa lei. E aí no versículo 10. Não é certamente por nossa causa que ele diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor. Então, ou seja, essa lei dada aí, né, foi escrito ao favor daquele que trabalha, porque ele pode comer, né, aquele que trabalha, que coma, né, do fruto do seu trabalho. Então, o que Paulo está fazendo? Ele está aqui querendo fazer o quê? Falar, olha, o trabalhador ele pode comer. Então, ele usa alguns argumentos do senso comum e agora ele está colocando argumentos das escrituras aí. Escrituras. E ele continua colocando argumentos das escrituras. Pula lá comigo para o verso 13, versículo 13. Olha, mais um argumento aí tirado das escrituras. Ele começa assim, ó, vocês não sabem, nesse caso Paulo sabia, né, que eles sabiam que os sacerdotes atuavam no sacrifício, né, que os sacerdotes que atuavam no sacrifício recebiam parte da própria comida sacrificial. Então ele fala, vocês sabiam de quê? Que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Aqui ele está citando Deuteronômio capítulo 18 e toda a legislação do Antigo Testamento que regulamentava o trabalho dos sacerdotes. Né? Nós sabemos que a tribo de Levi foi escolhida, né, para trabalhar exclusivamente para Deus no templo. Né? Então a tribo de Levi ali, ela era uma tribo dedicada exclusivamente ao serviço de Deus no templo. Né? Então os sacerdotes eram da tribo de Levi. Né? Eles trabalhavam no templo, né? Tudo em relação ao templo, a administração do templo, né? Separar a oferta ali que era oferecida, né, ao Senhor Jesus, tudo isso era feito pela tribo de Levi. Então eles não tinham outro emprego, eles não tinham trabalho, ficavam no templo, trabalhando. E aí as outras tribos, elas pagavam o dízimo para a tribo de Levi. E outras ofertas também, porque eles não tinham outro serviço fora. Eles foram ali escolhidos para trabalhar no templo, né? Ou seja, então, eles recebiam ofertas, recebiam os dízimos, porque não tinham outro trabalho. Então, Paulo cita essa legislação do Antigo Testamento como mais uma prova que eles tinham o direito de receber o sustento também, né? Ou seja, né, a tribo de Levi ficava no templo, trabalhava no templo. O apóstolo Paulo, ele também está trabalhando exclusivamente para Deus nesse sentido. Pode falar, irmão. Esse aqui que os que contínuos conjunto do altar,
voltar, são esses que você está falando, esses levitas, ou não, ou são as pessoas que ficam sempre no culto? Não entendi mesmo, fala de novo. Os aqui, ó, os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar. Quem são esses de contínuos? São os levitas, exatamente, que foram escolhidos, né, para trabalhar exclusivamente no templo, a serviço de Deus. Então Paulo está fazendo essa aplicação. Olha, assim como os levitas eles foram escolhidos por Deus para trabalhar no templo, nós também fazemos esse trabalho aqui. Nós estamos exclusivamente a serviço de Deus, né? Nesse sentido, né? Todos nós estamos a serviço de Deus, né? Nas suas profissões. Mas, exatamente, assim como os levitas não trabalhavam, não tinham um emprego secular, né? Paulo fala, olha, nós também hoje podemos não ter isso também sustentado pela igreja, assim como os levítaros eram sustentados aí pelas outras tribos. E aí o terceiro argumento também é tirado das Escrituras, versículo 14, olha aí. Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivem do Evangelho. O interessante aqui é que esse terceiro argumento, tirado das Escrituras, é tirado dos Evangelhos, né, que a essa altura já circulava, né, ali de forma oral ou de forma escrita. Se foi de forma escrita, era bem no início ali, mas mais provavelmente de forma oral, porque ele tira que essas palavras elas são de Jesus. Deixa marcado aí na sua Bíblia, vai comigo para o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 10. Vamos ler aqui, ó. Mateus 10, versículo 1. Vamos lá. Quando vocês abrirem aí, a gente lê. Foi quando Jesus mandou os 12 discípulos em missão para pegar o Evangelho. 10, versículo 1. Ó, diz assim, ó. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou esses 12 com as seguintes instruções. Olha aí. Não se dirija aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Aqui a gente vê, Jesus ele falou, olha, prega não cobre não. Mas aí a continuação do versículo. Não leve nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não leve nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu salário. Ou seja, Jesus ordenou aqui, né, que os seus discípulos comessem e bebessem daquilo que era oferecido a ele nas casas. Né? Jesus impediu que eles cobrassem, a gente viu aqui. Mas também falou que eles poderiam receber daqueles que desejariam ofertar, porque eles estavam indo sem nada. Estavam indo sem nada. Ou seja, não cobre, mas também recebam. Né? Eu não cobro, mas eu estou sem nada. Então, o trabalhador ele é digno do seu sustento. Então, perceba, né? Paulo está falando, olha, a pessoa que trabalha nesse sentido, ele tem que receber, ele deve receber, ele é digno do seu sustento. E aí ele usa esses 6 argumentos até agora, 3 baseados no senso comum, 3 argumentos baseados na escritura, e agora ele vai usar um argumento baseado na reciprocidade, que é o versículo 11. Versículo 11 aí, bota lá comigo, no capítulo 9. Aí ele fala, né? Versículo 11. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, né, Paulo aqui ele está incluindo aqui tanto a si, né, como a outros pregadores que levam a mensagem do evangelho, né? Ou seja, né,
se entre vocês semeamos coisas espirituais, se entre vocês nós pregamos o evangelho, se entre vocês, né, nós levamos essa mensagem, né, de transformação, de salvação, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Então olha a reciprocidade aí. Aí ele continua falando. Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, ou seja, Pedro tem direito, não só Pedro, mas a família dele, a esposa também. Apolo tem direito, outros irmãos também têm direito, todos recebiam o sustento da igreja, só Paulo que não? Né? É isso que ele está querendo dizer. Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não temos, versículo 12, não temos nós ainda mais. Por que Paulo fala dessa forma? Que como se ele tivesse, entre aspas, mais direito. Porque Paulo fundou essa igreja. Né? Paulo esteve ali, Paulo plantou essa igreja. Né? Paulo foi aquele que levou o evangelho para eles, né? Quando ainda não havia chegado, né? Então, e ele era o único que não estava recebendo o sustento da igreja. A relata histórica de Pedro, que Pedro esteve em Corinto. Não posso afirmar. É que a gente sabe, né, que no começo da igreja fala, né, que havia essa divisão política. Né? Agora, será que é até uma dúvida? Não dá para saber. Eu creio que não dá para saber. Mas aí, qual é a questão do argumento de Paulo questionar que eles estavam alimentando ou ajudando Pedro? Seria que era Pedro ou Apolo? A gente sabe que teve. Apolo teve. Paulo usa esse argumento, mas não dá para saber que Pedro teve em Corinto. Eu não entendi que Paulo usa o argumento que Corinto alimentava, mas a igreja em geral. Mas é outra. Tá, mas tudo bem que ele vai ajudar a igreja em geral, ajudar a questão de Pedro. Não, as igrejas que Pedro tem acesso, tem contato. Mas quais igrejas na Grécia? Esse que é o questionamento. Porque Corinto é uma igreja... É uma igreja grega, isso. Não necessariamente ele disse que as igrejas gregas ajudavam Pedro, né? Aí faz sentido. Ele sustenta das igrejas, né? Pode ser que sim, né? E aí ele fala, não temos ainda mais por causa dessa questão. Porque que o apóstolo, ele tinha fundado a igreja. Né? E aí, ele usa esses 7 argumentos em sua defesa, para falar do seu direito de receber o sustento das igrejas que ele prega o evangelho. Então, primeiro ele estabelece o apostolado, depois ele usa esses 3 argumentos, né? E aí ele diz no final do versículo 12... Mas nós nunca usamos desse direito, né? Aí a pergunta do Wellington aí, a primeira pergunta do Wellington. Por que o apóstolo Paulo, ele estava falando lá no capítulo 8, lá, de comida sacrificada a ídolos, né? Que eu devo me atentar para com os fracos. E ele fala do seu apostolado, justamente por isso aí, olha. Mas por quê? Porque ele fala do seu apostolado, fala que ele tem os direitos como apóstolo, e aí ele fala, mas nós nunca usamos desse direito, pelo contrário. Suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Aqui ele está antecipando o que ele vai falar lá a partir do versículo 15, né, que a gente vai ver semana que vem. Mas ele diz que tudo isso aqui é para dizer que o apóstolo ele tem direito de ser sustentado, né, porque ele trabalha, mas porém ele não fez uso desse direito. Né? Ele não fez uso. Por que ele não fez uso desse direito? Primeiro porque estavam achando que Paulo estava ali por causa de dinheiro. Estava achando que Paulo era um mercenário, né? Como se Paulo estivesse falando, olha, quando eu estive aí, eu não fiz uso desse direito não. Eu tinha direito de receber, mas eu não fiz uso desse direito não. Né? Outra coisa também, talvez, é para preparar o caminho para ele continuar falando daquela questão de comida sacrificada a ídolos. Ou seja, eu tenho direito, mas eu não uso desse direito. Para quê? Para não colocar algum obstáculo ao evangelho. Para que as pessoas, nossa, mercenário mesmo, olha aí. Tá mesmo que ele tivesse direito. Ele abriu mão desse direito para não colocar obstáculo algum ao evangelho. Então o ponto é esse. Né? Ele renunciou, né, o seu direito de receber sustento para não ser motivo de tropeço. Né? E qual que é o entendimento? Olha, eu renunciei o direito de ser sustentado. A essa pergunta, por que vocês não conseguem abrir mão de comer uma carne? Né? Por amor ao próximo. E a gente pode fazer outras aplicações aqui, né?
Por que vocês não podem? Qual que é mais difícil? Né? Como se Paulo estivesse falando isso, né? E existem muitas situações que a gente pode aplicar, né? Muitas situações. E aí ele fala, né? Versículo 12. Suportamos tudo, né? Suportou tudo é porque ele trabalhava, né? Nesse sentido, né? Como um homem que fundava, né? Igreja, plantava igreja e também fazia tendas, né? Tinha um trabalho secular, né? Suportar aqui é ter outro trabalho também, para não colocar obstáculo algum ao evangelho, né? Ele não estava dando motivos para que ele falasse, olha, você é mercenário, você está aqui por causa de dinheiro, né? O certo e correto, né? E a gente viu aqui, por vários argumentos, é que ele poderia receber, né? Mas nesse momento ele abriu mão. Né? Nesse momento abriu. Em outro momento ele recebeu de outra igreja, né? A igreja de Filipos. Né? Lá em Filipos ele estava preso, né? E ele recebe donativos, né? Ou seja, recebeu, agradece, né? Fala que chegou em boa hora. Mas nesse momento aqui ele abriu mão por causa, né, dos irmãos, para que ele não fosse motivo de tropeço, né? Por amor aos irmãos. Então ele vai continuar. É como eu falei, no capítulo 8, 9 e 10, a intenção dele é tratar desse assunto. E aí, na continuação do versículo 15, né, ele vai continuar falando sobre essa questão, né, de como ele abre mão do evangelho para que outros continuem sendo alcançados. Né? Então, a gente aprende com essa passagem, né, que o pastor ele deve receber o sustento das igrejas, né, para se dedicar mesmo, né, assim como Pedro recebia, assim como outros recebia, mesmo que Paulo estivesse abrindo mão aqui, né, nesse sentido. A gente percebe que nós devemos contribuir financeiramente, né, para com aqueles que trabalham, né, e o pastor também ele deve receber esse dinheiro como se fosse, eu vi um pastor colocando essa aplicação, achei muito interessante, como se fosse o dinheiro daquela viúva que deu tudo quanto tinha, né, para mostrar assim, a seriedade, né, e o temor que a pessoa tem ao receber o dinheiro que é dos irmãos, né. Então, ao mesmo tempo que o pastor é lícito que ele receber dinheiro, né, que os irmãos da igreja devem contribuir como nós vimos, o pastor também tem que fazer uso disso com muito temor a Deus, né, e com muito zelo também, né, porque se não fizer, ele vai se ver com Deus, né, vai se ver com Deus. Então, até aqui, né, ele termina esse argumento. Aí, a partir de semana que vem, ele vai continuar trabalhando nisso, nessa questão, né, de como ele abriu mão da sua vida, fiz de tudo para com todos, por meio, né, do evangelho alcançar alguns. Ele vai continuar nos ensinando aí a partir. Pastor, e como os princípios têm se investido hoje? Demais. Era uma oferta para suprir a necessidade. Hoje não está certo. Tá certo. O apóstolo Paulo abre mão para não servir de pedra de tropeço. É. Hoje as pessoas querem receber, ostentar, e não está nem aí se o seu irmão está achando bom, se está tropeçando. Exatamente. Eu receber porque eu tenho o meu direito. Exatamente. E recebe além daquilo que era para sustentar. Exatamente, recebe muito além, né? Muito além. Então, Ninguém mais hoje abre mão. Não. Pode abrir mão, quer abrir mão, mas não abre, exatamente. Infelizmente. Infelizmente acontece muito isso. Então, você vê, né, como Paulo nos ensina muita coisa, né? A gente pode fazer várias aplicações aqui. Como o Elton fez, a gente pode fazer várias. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus, então. Alguma dúvida mais? Amém. Vamos orar? Amém. Ô, Elton, ora por nós, então. Beleza? Senhor, Deus e Pai, queria te agradecer por mais este momento. Mais um momento, Pai, que estivemos aqui para compartilhar essa palavra. Hoje, Pai, nós aprendemos da exposição de 1 Coríntios 9, como o apóstolo Paulo tinha direito, mas abriu mão do seu direito por causa de não ser um escândalo, Pai, para a tua igreja. Possamos entender, Pai, que muitas coisas a gente precisa abrir mão do nosso direito, para que o teu evangelho avance, para que o teu evangelho alcance o propósito que ele foi lançado. Obrigado por nossos irmãos aqui. Semana que vem nós possamos estar aqui reunidos para ouvir de novo. Amém, Deus. Obrigado pela vida do pastor, Amém, Deus. igreja, Amém, Deus. irmãos aqui. E tudo que nós fazemos aqui, Deus, é para a glória do teu santo nome. Amém, Deus. Nos conduz até o nosso lar, debaixo da tua proteção. Em nome de Que Jesus. nós oramos e bendizemos o teu nome. Em nome de Jesus. Pai, em nome do Espírito Santo. Amém.